Fala, galerinha! Estamos aqui para mais uma questão do Enem e agora uma questão de física envolvendo eletricidade. É a questão 129 da prova azul do Enem de 2017. E o enunciado vai dizer o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é de ordem de 1.000 ohm. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é. Então vamos lá resolver mais esse desafio? A questão diz que existe uma cerca eletrificada que funciona com a diferença de potencial elétrica de aproximadamente 10.000 volts. Portanto, o que nós temos de início? Que a tensão do gerador é 10.000 volts. E ele diz que, para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa deve ser no máximo de 0,01 amperes. Portanto, a corrente máxima é 0,01 ampere. E ele diz que essa corrente se deve ao fato de a resistência elétrica corporal, ou seja, a resistência corporal, ser da ordem de 1.000 ohm. A questão deseja saber quanto de resistência interna o gerador deve possuir em relação à resistência do corpo humano para que essa corrente que passe pelo ser humano, para que a corrente que passe através do corpo do homem não seja letal. E para nós descobrirmos, o resultado dessa questão, resolvermos, é necessário nós lembrarmos da primeira lei de Ohm, já que nós estamos tratando de tensão, corrente e resistência, onde diz que a tensão é igual a resistência equivalente vezes a corrente. E por que eu coloquei aqui resistência equivalente? Porque no momento em que o homem toca a cerca, a partir desse momento ele faz parte do circuito. Ou seja, é como se o homem estivesse ligado em série ao circuito da cerca. Assim sendo, a resistência equivalente vai ser igual à soma da resistência corporal do homem mais a resistência interna do circuito. Dessa forma, nós vamos ter que 10.000 é igual à soma das resistências, ou seja, 1.000, que é a resistência do corpo humano, mais a resistência interna, que é o que nós queremos saber, vezes 0,01, que é a corrente máxima que passa pelo corpo do homem. Assim, nós vamos repetir para resolver. 10.000 é igual. Aí aqui nós aplicamos distributiva, fica 1.000 vezes 0,01. Esse 0,01 é a mesma coisa como se nós estivéssemos deslocando essa vírgula duas casas, para deixar um inteiro. E se nós deslocamos duas casas, nós dividimos por 100, dois zeros. Assim, nós vamos ter 1 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,01. Porque quando nós multiplicarmos por 1.000, é a mesma coisa de nós estarmos multiplicando 1.000 vezes 1 sobre 100, que no caso vai ficar 1.000 dividido por 100. Que aí cancela os dois zeros do 100 com os dois zeros daqui do 1.000, que fica 10. Mais 0,01 RI, que é a resistência interna. Agora nós vamos passar o 10 para o outro lado. Vai ficar 10.000 menos 10 é igual a 0,01 resistência interna. 10.000 menos 10 dá 9.990, que é igual a 0,01 RI. Agora eu vou fazer aqui de lado a mesma coisa que eu fiz aqui só para vocês entenderem. 0,01 é a mesma coisa que eu deslocando essa vírgula para a direita, eu vou ter que dividir o número resultante. Deslocando duas casas aqui, eu vou ter o 1, certo? E como eu desloquei duas casas, eu vou ter que dividir por 100, dois zeros, certo? Então 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100, a mesma coisa que eu fiz lá anteriormente. Então, repetindo aqui, vai ficar 1 sobre 100 RI. Agora aqui facilitou a nossa questão.
No caso, eu vou pegar agora o 100 e passar multiplicando, que ele está dividindo aqui. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser, eu vou repetir o 9.990 e como eu estou multiplicando por 100, eu só vou acrescentar dois zeros, os dois zeros do 100, dois zeros aqui no final. Isso vai ser a minha resistência interna. Portanto, a resistência interna é igual a 999.000 ohm. Essa é a resistência interna que o nosso gerador precisa ter. Considerando que a resistência do corpo humano é 1.000 ohm e que a resistência interna é 999.000 ohm, nós vamos ter que a resistência interna é igual a 999 vezes a resistência do corpo humano. Repetindo, se a resistência do corpo humano é 1.000 ohm e a resistência interna é 999.000 ohm, então a resistência interna vai ser 999 vezes maior que a resistência do corpo humano, já que ela só é 1.000. Assim, nós temos que o quê? Vamos para a análise das alternativas. A letra A diz que a resistência interna do circuito tem que praticamente nula. Errado. Ela é 999 vezes maior que a resistência do corpo humano. A letra B diz que elas são aproximadamente iguais. Não, a resistência interna é muito maior. A letra C diz que a resistência interna é milhares de vezes maior que a resistência do corpo humano. Aqui a gente até pode considerar a letra C como certa, porque a resistência interna é aproximadamente 1.000 vezes a resistência do corpo humano, já que chega bem próximo, 999. Mas vamos ver para as próximas vezes se tem alguma mais correta. A letra B diz da ordem de 10 vezes maior. Não, ela é da ordem de 1.000 vezes maior. E a letra E diz que é da ordem de 10 vezes menor. Errado, que ela é maior do que a resistência do corpo humano. Então a correta fica sendo a letra C.